For instance, I come to you and I say to you, I am hungry. I have to have some bread. Por exemplo, eu venho a você e lhe digo: estou com fome. Tenho de comer pão. And you say, what do you need? What money do you need? E você diz: do que você precisa? De quanto em dinheiro precisa? I need 25 cents to buy a loaf of bread. I'm hungry. Preciso de 25 centavos para comprar um pão. Estou com fome. And you say, here is the 25 cents. Now, 25 cents is the purchase power of the loaf of bread. E você diz: aqui estão os 25 centavos. Agora, 25 centavos são o poder de compra do pão. And as long as I've got the 25 cents, I've got it. It's a substance. I can be just as happy standing here with the 25 cents and the loaf of bread on Spring Street. E contanto que eu tenha 25 centavos, eu o tenho. É um firme fundamento. Posso ficar igualmente feliz aqui com os 25 centavos e o pão na rua Spring. Oh, blessed be his name. Just don't let him come in. Open that door of faith. When he says anything, it's the truth. Oh, bendito seja o seu nome. Você não o deixa entrar. Abra essa porta da fé. Quando ele diz qualquer coisa, é a verdade. When his promises to you, that's the substance when faith anchors to know that God cannot lie. It's settled. Quando a promessa dele é para você, esse é o firme fundamento. Quando a fé se ancora, sabendo que Deus não pode mentir, está encerrado. Now, I've got the 25 cents. It's not just something I imagine. I'm possessing the 25 cents. I walk out the door. Well, I'm just as happy as if I had the bread. For I've got the purchase power. Agora, eu tenho os 25 centavos. Não é só algo que imaginei. Eu possuo os 25 centavos. Eu saio pela porta. Ora, estou tão feliz quanto se tivesse o pão, pois tenho o poder de compra. And if I've got the faith, the works is finished. If he can open that door and come in and give me the faith of God in my heart. E se tenho fé, as obras estão consumadas. Se ele puder abrir essa porta e entrar, e dar-me a fé de Deus no coração. It's finished. When I can really believe him. It might not happen right then. You know, the Bible said that Moses endured seeing him who was invisible. Amen. Está consumado quando eu puder crer nele de verdade. Pode não acontecer de imediato. Vocês sabem, a Bíblia disse que Moisés ficou firme vendo aquele que era invisível. Many of you have been over to see the Ten Commandments. It's been showing in Louisville for some time. Wonderful picture. Muitos de vocês foram ver os 10 mandamentos que está sendo exibido em Louisville há algum tempo. Um filme maravilhoso. Now, Moses endured as seeing him who is invisible. The invisible he endured. That means he held out. Agora, Moisés ficou firme, como vendo aquele que é invisível. O invisível, ele ficou firme, significa que ele aguentou. Abraham, when he was given the promise when he was 75 years old, that he was going to have a child by Sarah, it was settled. Abraão, quando recebeu a promessa, quando tinha 75 anos, de que teria um filho com Sara, estava resolvido. The very hour that Abraham opened up his heart and his door of faith and said, it will be done. Amen.
No exato momento em que Abraão abriu o coração e sua porta da fé e disse: assim será. And as he got older, the Bible said he never weakened in unbelief, but he was strong in faith, giving praise to God. For he knew that he was able to perform that what he had said. E à medida que envelhecia, a Bíblia disse, ele nunca enfraqueceu com incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando louvor a Deus, pois sabia que ele era poderoso para fazer o que tinha dito. There's faith. Years passed by. Sarah no different. But he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Aí está a fé. Anos se passaram, Sara em nada diferente, mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvor a Deus. We who call ourselves Christians, we let Jesus in and say, oh, I'm a Christian, and you can be prayed for, anointed, or do what God says do, or he can do some miracle before you. Nós que nos chamamos de cristãos, nós deixamos Jesus entrar. Dizemos, sou cristão. E você pode receber oração, ou ser ungido, ou fazer o que Deus diz para fazer, ou ele pode fazer algum milagre diante de você. And you can see it. And if you're not healed instantly, well, that's it. I never got it. I'll come back the next time. You see, it isn't faith. E você pode vê-lo. E se não for curado instantaneamente, bem, chega, não recebi, voltarei da próxima vez. Veja, não é fé. You have to let him in. Say, Lord, here's the door. Come in and take a hold. Amen. Then when he walks in there, it's settled forever. Você tem de deixá-lo entrar, dizer, Senhor, aqui está a porta, entra e toma posse. Então, quando ele entra ali, está resolvido para sempre. I stand at the door and knock. He's trying to get in that little door of faith. If he can only work his way in there, then it's a settled thing. Estou à porta e bato. Ele está tentando entrar por essa portinha da fé. Se ele apenas conseguir abrir caminho para entrar ali, então está resolvido. When I'm going with the 25 cents in my hand, it's just as good as the bread to me. For I've got the purchase power of the substance that I want. Quando vou com os 25 centavos na mão, é tanto quanto o pão para mim, pois tenho o poder de compra o firme fundamento que eu quero. And when faith takes its hold in a heart, there's nothing can shake it. The work is finished. God has settled it. It's forever done. É quando a fé se firma em um coração, não há nada que a possa abalar. A obra está consumada. Deus a concluiu. Está feita para sempre. I go down the street. I cross over the river. I go through the briar patch. I'm getting hungrier all the time. I haven't got the bread yet, but all the time I'm going. Eu vou pela rua, atravesso o rio, atravesso o matagal de espinheiros. Estou ficando com mais fome o tempo todo. Ainda não tenho o pão, mas o tempo todo em que vou, I'm rejoicing because I've got the purchase power and the assurance that the bread belongs to me. estou me regozijando, pois tenho o poder de compra e a segurança de que o pão me pertence. Oh, blessed be his holy name. Oh, bendito seja seu santo nome. Before I get there, I may have cramps, I'm so hungry. I may get delirious. So I'm fighting my way through the bushes like a madman. Quando antes de chegar lá, posso ter cãibras, estou com tanta fome. Posso delirar a ponto de abrir caminho por entre os arbustos como um louco. But as long as I'm holding the 25 cents,
The bread got to come. Mas enquanto estiver segurando os 25 centavos, o pão tem de vir. There you are. Hallelujah. Long as that faith anchored, doctors may turn me down, oh, everything, but I'll be there. I'll be healed. God said so. I'll let him into my door of heart. Aí está, contanto que essa fé esteja ancorada. Os médicos podem me desenganar, tudo, mas estarei lá, serei curado. Deus disse que sim, eu o deixarei entrar pela porta do meu coração. My faith was given to him, and he gave me the promise, and nothing will interfere with it. It's there. Faith. Minha fé lhe foi entregue, e ele me deu a promessa, e nada interferirá nela. Está ali. Fé. The door of faith. How many Christians keep him out? How many Pentecostal people keep him out of that door of faith? How many Baptists, how many Presbyterian Methodists? That door. A porta da fé. Quantos cristãos o deixam do lado de fora? Quantas pessoas pentecostais o deixam fora dessa porta da fé? Quantos batistas? Quantos presbiterianos? Metodistas? Essa porta. Oh, there's many doors. One more I shall speak of. And that's a door to your eyes. Oh, há muitas portas, mas uma da qual falarei, que é a porta dos seus olhos. He said, thou art blind and don't know it. He's speaking of the church today. Spiritually blind. Ele disse, estás cego e não o sabes. Ele está falando da igreja hoje, espiritualmente cega. I was speaking the other day, which this I cannot say publicly, but the brother Stockman there and many others, Leo and Jean and them, what's this coming to, I said. Estava falando o outro dia, sendo que não posso dizê-lo publicamente, mas para o irmão Sothman lá e muitos outros, Leo e Jean e os demais, a que isso está chegando? Eu disse. Why can't the people see these things? Why can't they understand? Porque as pessoas não conseguem ver essas coisas? Porque não conseguem entender? Even that picture should shake the nations. But not even a newspaper could pack it. Até essa foto deveria abalar as nações, mas nem um jornal pôde publicá-la. What did George J. Lacey say of the FBI? He said, Mr. Branham, that'll be on 10-cent stores some of these days, but not while you're living. It never echoed. It never answered to the other day. I thought, truly. O que disse George J. Lacey do FBI? Ele disse, Senhor Branham, isso estará em lojas de 10 centavos um dia desses, mas não enquanto o senhor estiver vivo. Nunca teve repercussão. Não importou o outro dia. Pensei, de fato. Think of the maniac in Portland. Think of the witch doctors in India. Think of the little fish, Brother Woods, on the river. Think of the things that's infallible. What proves. Pensem no maníaco de Portland. Pensem nos feiticeiros da Índia. Pensem no peixinho, irmão Wood, no rio. Pensem nas coisas que são infalíveis, as provas. And yet, I can't even go out hardly and hold a big campaign. Held back. Something would let go, but it holds back. What is it? E mesmo assim, mal consigo sair e fazer uma grande campanha. Evitam. Algo liberaria, mas evitam. Que é isso? They never knew Elijah till he was gone. They never knew many of them. They never knew who John was till he's beheaded. They never knew Jesus to be the Savior of the world until he was crucified and raised again. Não souberam de Elias até ele partir. Não souberam de muitos deles. Não souberam quem era João até ele ser decapitado.
Não souberam que Jesus era o Salvador do mundo até ele ser crucificado e ressuscitar. St. Patrick hated the Catholic Church and protested it. But after he was dead, they canonized him a saint. They never knew he was a saint till he was dead and gone. São Patrício detestava a Igreja Católica e protestava contra ela. Mas depois que morreu, eles o canonizaram como santo. Não souberam que ele era santo até ele estar morto. They never knew that St. Francis of Assisi was a saint. He protested the Catholic Church. He was a walking preacher with a Bible under his arm. Went down to the river to preach, and little starlings a holler. Não souberam que São Francisco de Assis era santo. Ele protestou contra a Igreja Católica. Ele era pregador ambulante, com uma Bíblia embaixo do braço. Desceu ao rio para pregar e pequenos estorninhos estavam fazendo uma algazarra. And he said, little sisters, hold your peace. I'm preaching the Word of God. And they shut up. But they didn't know that. So he was dead a long time. Ele disse, irmãzinhas, fiquem quietas, estou pregando a palavra de Deus. E se calaram. Mas não souberam disso até ele estar morto há muito tempo. Joan of Arc, who saved France. The girl was a saint. She was spiritual. She saw visions. Joana d'Arc, que salvou a França. A moça era santa. Era espiritual. Tinha visões. She was a spiritual woman. She heard angels speaking to her. She heard the voice of God. She saw visions. What did they say? She's a witch. Era uma mulher espiritual. Ouvia anjos falando com ela. Ouvia a voz de Deus. Tinha visões. O que disseram? Ela é bruxa. And the Catholic Church drove a stake down and drove her to it and burned her, than priest did. And her screaming for mercy. E a Igreja Católica fincou um poste e a arrastou até ele e a queimou. Aqueles sacerdotes a queimaram e ela clamando por misericórdia. 200 years later, they realized she was a saint. So they done a lot of repentance. They dug up those priests' body who burned, thrown it in the river. That's a lot of repentance, of course. 200 anos depois, eles viram que ela era santa. Então fizeram uma grande penitência. Desenterraram os corpos daqueles sacerdotes que a queimaram e os jogaram no rio. Isso é uma grande penitência? Claro. But they didn't know her until she had come and gone. Mas não a conheceram até que ela veio e se foi. Jesus said they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see, ears and they can't hear. Jesus disse que eles não podiam crer, pois Isaías disse, tem olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Only last night on the flyleaf of my Bible, some time ago, in a vision that the Lord had given me, and I spoke it to the church. Ainda ontem à noite, na folha em branco da minha Bíblia, quando algum tempo atrás, em uma visão que o Senhor me deu e eu a contei à igreja, And then he said to me, go to Africa, then back to India. e então ele me disse, vá para a África, depois de volta à Índia. I said, yes, Lord. Eu disse, sim, Senhor. And when Mr. Baxter told me in Canada, or in Chicago, said, let's go to India. Let them Africans alone. They won't cooperate with us right. E quando o Sr. Baxter me disse no Canadá ou em Chicago, disse, vamos para a Índia, deixem aqueles africâners de lado, eles não vão cooperar devidamente conosco. All right, I said, Tudo bem, eu disse. I forgot it. When I went home, the angel of the Lord met me between the two rooms. A pillar of fire, right? The same one there. And he said, you go to Africa like I said go. Eu esqueci. Quando fui para casa, o anjo do Senhor se encontrou comigo entre os dois cômodos. Uma coluna de fogo, uma luz, a mesma que está ali. E ele disse,
vá para a África como eu disse para ir. And a year later, they talked me into it E um ano depois, me convenceram de novo. again, and I forgot it. I didn't write it down. Now, this was my boy there in Portuguese, Lisbon, Portuguese. And I was stricken down, sick, all night. And the next morning I was going into the bathtub to take a little shower. E eu esqueci, não anotei. E estava com meu filho lá na Portuguesa, Lisboa, Portuguesa, e fiquei doente a noite toda. E na manhã seguinte, estava entrando na banheira para tomar um rápido banho de chuveiro. And on my road in there stood the angel of the Lord and said, I thought I told you to go to Africa first. E enquanto ia, lá estava o anjo do Senhor, disse, pensei que ele disse para ir primeiro à África. I said, Lord God, I'm not worthy to be your servant. I said, if you will, lift your spirit and give it to another. Eu disse, Senhor Deus, não sou digno de ser teu servo. Eu disse, se desejas, levanta teu espírito e dá-o a outro. Then, not only till a few days ago, when I made arrangements for Africa this year, you're over there making it now. And last night I was reading in the vision, and God knew that I would fail that. Então, foi só há alguns dias, quando fiz preparativos para ir à África este ano. Eles estão lá fazendo isso agora. E ontem à noite eu estava lendo na visão e Deus sabia que eu falharia nisso. And in the vision, I never seen it till last night. I called Brother Stockman, Leo, and all of them around. The vision said you'll go to India first and then back to Africa. E na visão, não tinha visto até ontem à noite. Eu liguei para o irmão Sothman, Leo e todos eles por aqui. A visão disse, você irá primeiro para a Índia e então de volta para a África. See, I wrote it myself. I wrote the thing myself. Jumped from the bed. Where I was sitting early one morning and seen him come in the room. Vejam, eu mesmo escrevi. Eu mesmo escrevi isso. Pulei da cama, onde estava sentado certa manhã. Bem cedo, eu o vi entrar no quarto. And I wrote down just exactly what it said as he was telling me there. And I read it over many, many, many times and never noticed it. And last night when I called the boys, there it is, right on the flyleaf of my Bible where many, many people has read it. E anotei exatamente o que ele disse, enquanto ele me falava ali. E ali muitas e muitas vezes eu nunca notei. E ontem à noite, quando liguei para os rapazes, ali está, bem na folha em branco da minha Bíblia, onde muitas e muitas pessoas a leram. It said there come a half-dressed people and I preached to them and they were rejoicing. Then a light flashed on afterwards and showed the white and black together in Africa. Dizia, chegaram pessoas seminuas e preguei para elas e estavam se regozijando. Então uma luz brilhou depois e mostrou os brancos e os negros juntos na África. Never seen it. Looking right at it. Our eyes open. Não vi isso, olhando direto para ela, com nossos olhos abertos. God opened my eyes that I might see. Let me look past curtains of time, Lord. Let me just see, Lord, what's around me. Let me see what's fixing to happen. Deus, abre meus olhos para que eu consiga ver. Permite-me olhar além das cortinas do tempo, Senhor. Deixa-me ver, Senhor, o que está à minha volta. Deixa-me ver o que está para acontecer. When I think of the blinded human beings in this earth who see but yet can't understand, see God come into the meeting and perform the very same things that He performed when He was here on earth. Quando penso nos seres humanos cegos nesta terra, que veem e todavia não conseguem entender, veem Deus entrar na reunião e realizar as mesmas coisas quando esteve aqui na terra. See Jesus Christ, the Son of the living God, perform and act and do just as He did when He was here on earth.
and still they don't understand. How can it be? Because their eyes are not open. Vem Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, realizar e agir e fazer justo como fez quando esteve aqui na terra, e mesmo assim não entendem. Como pode ser? Porque seus olhos não estão abertos. It's going to open one of these days, my friend, but it'll be too late then. The time will be gone. And you'll wonder back, you mean to tell me this? That so and such a thing was this and I didn't know it? Vão se abrir um dia destes, meu amigo. Mas será tarde demais então. O tempo terá passado e você se perguntará, quer dizer que isso, que fulano e tal era isso e eu não soube? It goes over their head. They don't catch it. Do you catch what I'm saying? It goes over them. It's right. Isso lhes passa despercebido. Eles não o entendem. Entendem o que estou dizendo? Isso lhes passa despercebido. Está bem? And looking for some great something to happen in the future when it's right now. And you fail to see it. E vocês estão esperando que algo grandioso aconteça no futuro, quando é agora mesmo. E falham em ver. God, come into my heart and open the doors to my eyes that I might see. Deus, entra no meu coração e abre as portas dos meus olhos para que eu consiga ver. How Theophilus and his friend walked along the road one day, coming from Emmaus, or going to Emmaus. Como Cleopas e seu amigo caminharam um dia pela estrada, vindo de Emaús ou indo para Emaús. And on the road down there, he talked with them. He walked with them. He sat with them. And their eyes of understanding was closed. E a caminho de lá, ele falou com eles, ele caminhou com eles, ele ceou com eles, e os olhos do seu entendimento estavam fechados. When he got inside and they all got quiet, and he did a little something that they recognized that no man could do it but him. That is after his resurrection. Quando ele entrou e todos se aquietaram, ele fez uma coisinha que eles reconheceram que ninguém poderia fazer exceto ele. Isso foi depois da sua ressurreição. And quickly the Bible said their eyes were open. He opened their eyes and they went back down the road, rejoicing and saying, E rapidamente a Bíblia disse, abriram-se-lhes então os olhos. Ele lhes abriu os olhos e voltaram pela estrada, regozijando-se e dizendo, truly the Lord has risen, for he's been with us through the day. Their eyes opened. They had understanding. ressuscitou verdadeiramente o Senhor, pois esteve conosco o dia inteiro. Seus olhos se abriram, eles tiveram entendimento. Our Jesus can come right into the midst of people and perform those very same acts. And what happens? Nosso Jesus pode vir direto ao meio das pessoas e realizar esses mesmos atos. E o que acontece? The people will go, it's mental telepathy. Oh, he might be a spiritualist or a fortune teller. Something has happened in that manner. As pessoas vão embora e dizem, é telepatia mental. Oh, ele pode ser espírita ou adivinho, algo que aconteceu assim. Oh, if God would open our eyes and let us see what these things are. That door to the eye is in the heart.
Oh, se Deus abrisse nossos olhos e nos deixasse ver o que são essas coisas. Essa porta do olho está no coração. It ain't what you see with your eye. That isn't seeing, that's looking. Jesus said to Nicodemus, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Não é o que você vê com o olho. Isso não é ver, isso é olhar. Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. You don't see it with your eyes, you see it with your understanding. You look with your eyes and understand with your heart. So the door of your eyes is in your heart because it's a door of understanding. Você não o vê com os olhos, você o vê com o entendimento. Você olha com os olhos e entende com o coração. Assim, a porta dos olhos está no coração, porque é a porta do entendimento. Oh, I understand that Jesus said he would do that in the last day. I understand that these things are the sign of God. Oh, entendo que Jesus disse que faria isso nos últimos dias. Entendo que estas coisas são o sinal de Deus. Then how different. How it becomes a reality to you. How things change. If our eyes are open. Então, quão diferente, como se torna uma realidade para você, como as coisas mudam. Se nossos olhos se abrem. He's with you all the time. He helps you. He's standing at your door daily. But you don't recognize it. Ele está com você o tempo todo. Ele o ajuda. Ele está à sua porta diariamente, mas você não reconhece. I heard a minister tell something not long ago that struck me. Was down in the South. There was an old man down there, a colored man, he was a good old fellow. Ouvi um ministro dizer algo não faz muito tempo que me impressionou. Foi lá no sul. Havia um velho lá, um negro, que ele era uma boa pessoa. But they couldn't get him lined up with God. He just wouldn't go to church. And yet he was a good old fellow. And they couldn't get him to go to church. Mas não conseguiam alinhá-lo com Deus. Ele não ia à igreja de jeito nenhum. E mesmo assim era uma boa pessoa. E não conseguiam fazê-lo ir à igreja. So one day he and the minister went hunting. And he was a very poor shot. He couldn't hit nothing. So that day on the road coming home, they had shot so much game till they were just loaded down with game. Então, certo dia, ele e o ministro foram caçar. E ele era um péssimo atirador. Não conseguia acertar nada. Assim, aquele dia, a caminho de casa, eles tinham caçado tantos animais que estavam carregados de caça. And the old colored man's name was Gabriel. And they called him Gabe for short. So he was loaded down with game hanging all over him. He just barely could move. He's walking behind the minister. E o nome do velho negro era Gabriel. E o chamavam de Gabe para abreviar. Assim, ele estava carregado, com caça pendurada nele todo. Ele mal conseguia se mover. Estava andando atrás do ministro. After a while, he punched him on the shoulder. And he said, Parson? Depois de um tempo, ele bateu em seu ombro e disse, Pastor? Said, yes, Gabe, what do you want? Disse, sim, Gabe, o que quer? Said, Sunday morning, I'm finding myself at the Mona's bench. I take my position in the church there to live the rest of my days. Disse, domingo de manhã, estarei no banco dos pranteadores. Tomarei minha posição na igreja para ali viver pelo resto dos meus dias. The parson said, good, Gabe. But what caused the sudden change? Wow, when we talk to you, and godly, saintly people has prayed with you and persuaded you,
and you've turned your heart away. O pastor disse: Ótimo, Gabe. Mas o que causou a mudança repentina? Ora, pois temos conversado com você, e pessoas pias e santas têm orado com você e o persuadido, e você tem desviado o coração. He said, Boss, you know, I know that I'm a poor shot. I couldn't hit nothing. He said, look at the game I got. He must love me, or he wouldn't have given it to me. Ele disse: Chefe, sabe, sei que sou mau atirador, não consigo acertar nada. E disse: Olhe os animais que cacei. Ele deve me amar, ou não os teria dado a mim. There you are. What was it? His eyes just come open. He realized you give him that game where it come from. Aí está. O que foi? Seus olhos se abriram. Ele se deu conta de quem lhe deu aquela caça, de onde ela veio. The ox knows its stall. The mule knows the master's crib, but my people know not, said the Lord. O boi conhece o seu estábulo. A mula conhece a manjedoura do dono. Mas o meu povo não sabe, disse o Senhor. Certainly they don't know where these good things come from. If your eyes were just open and you could see. Sem dúvida, eles não sabem de onde vêm essas coisas boas. Se seus olhos se abrissem e você pudesse ver. Some time ago a man was on his road to the seaside. He was going over there for rest. He wanted to refresh himself because that he loved, he thought he would like to hear the seagull. Um tempo atrás, um homem estava a caminho do litoral. Ele estava indo para lá para descansar. Queria refrescar-se, pois gostava muito. Achou que ia gostar de ouvir as gaivotas. As they flew over the water and skipped down by the great white-tipped waves as they roared and bursted in the air. And he wanted to smell the salt water. Enquanto voavam sobre a água e desciam sobre as grandes ondas com a espuma branca, enquanto ressoavam e rebentavam no ar, e queria sentir o cheiro da água salgada. He said it'll be such a rest to live by the seashore for a while. I just want to rest. I want to live by the seashore to see all the things the sea has to offer. Ele disse: será um bom descanso viver à beira-mar por um tempo. Só quero descansar. Quero viver à beira-mar, ver tudo o que o mar tem a oferecer. The blue skies, as it reflects from the skies to the water, how that the foam of the salt water will boil up in great waves, strike and roll. And he said, if I can stand and look at that and hear the scream of the gulls. O céu azul, como reflete o céu na água. Como a espuma da água salgada borbulha em grandes ondas, bate e rola. E ele disse: se eu puder ficar ali, olhando para isso, e ouvindo o piado das gaivotas. And on his road down to the seashore, he met a man coming. And he was an old salt, an old sailor from the sea. He said, where goest thou? E a caminho da praia, ele encontrou um homem que vinha, e era um velho marinheiro, um velho marujo do mar. Ele disse: para onde vai? He said, I go down to the seashore to enjoy the goodness of the sea. Ele disse: vou à praia para desfrutar da excelência do mar. And the old salt said, I don't see nothing strange about it. The waters are just waters. The sky is just the sky. The gull is just another bird. E o velho marujo disse: não vejo nada de especial nele. As águas são só águas. O céu é só o céu. A gaivota é só mais um pássaro. You see, he had seen it so much until it became common to him. It wasn't thrilling to him.
Vejam, ele tinha visto tanto disso que se tornou comum para ele. Não era emocionante para ele. That's what's the matter with you people. You've seen the goodness and the miracles and the divine things of God moving and working until it becomes common to you. You don't notice it no more. E esse é o problema de vocês. Vocês têm visto a bondade e os milagres e as coisas divinas de Deus movendo-se e operando, a ponto disso se tornar comum para vocês. Vocês já não notam. In the meetings, I've noticed people where the Lord and His discernment will speak right out in the audience, just as He did when He walked in Galilee. Nas reuniões, tenho notado pessoas onde o Senhor, sob seu discernimento, fala diretamente na audiência, assim como ele fez quando caminhou pela Galileia. Just this promise that He said He would do. And people, the first time they say, "Oh, did ever? Oh, that's got to be the Lord." E exatamente sua promessa que ele disse que faria. E as pessoas, a primeira vez, dizem, oh, nunca antes. Oh, isso tem de ser o Senhor. The next time it's to come. After a while, well, just another thing. It's common. It's passed over. You don't notice it. Your eyes of understanding, your heart becomes closed to it. A próxima vez, isso tem de vir. E depois de um tempo, bem, é só mais uma coisa. É comum, já passou, vocês não notam. Seus olhos do entendimento, seu coração se fecha para isso. The thrill, the blessedness of knowing the risen Lord Jesus stand in our midst. A emoção, a bem-aventurança de saber que o Senhor Jesus ressuscitado está em nosso meio. Should send every soul to heights beyond anything this world could thrill. It should do something to you. Deveria elevar cada alma às alturas, além de qualquer coisa neste mundo que pudesse emocionar. Deveria fazer algo com você. It should shake your faith till you'd open up every door of faith and everything else. Say, Lord Jesus, take full possession of me now. Take me into your caring. Deveria sacudir sua fé, a ponto de você abrir cada porta da fé e tudo mais, dizer, Senhor Jesus, toma posse total de mim agora. Toma-me em teu cuidado. Here, come into my heart. Take my selfishness away. Take my misunderstandings away. Take my doubts away. Open my eyes, Lord, and let me see and take all of me and be my Lord. Aqui, entra no meu coração. Tira meu egoísmo. Tira meus mal-entendidos. Tira minhas dúvidas. Abre meus olhos, Senhor, e deixa-me ver. E toma todo o meu ser e sê meu Senhor. Till the church does that, we are walking in blindness. Jesus is knocking at the door, and we're leaving him outside. Até que a igreja faça isso, estamos andando às cegas. Jesus está batendo a porta e nós o estamos deixando do lado de fora. Let us pray just a moment while we bow our heads. Oremos um instante enquanto inclinamos a cabeça. While our heads are silently bowed, our faces are turned towards the dust from which we were taken. And someday this mortal flesh will have to, the result will be back to the dust. Enquanto nossa cabeça está silenciosamente inclinada, nosso rosto está voltado para o pó de onde fomos tirados. E algum dia, esta carne mortal terá de... Os resultados serão voltar ao pó. Should there be such a person here this morning that's never opened their heart in this manner to the Lord Jesus, that would raise your hands to Him now and say, Jesus, be merciful to me. Haveria uma pessoa aqui esta manhã que nunca abriu o coração assim ao Senhor Jesus, que queira levantar a mão a Ele agora
e queira dizer: Jesus, tem misericórdia de mim? God bless you, mister. God bless you. Someone else, God bless you, young fella. I'll open my heart at this time. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Outra pessoa. Deus o abençoe, jovem. Eu abro meu coração neste momento. Say, Lord Jesus, take me all, full possession. Be my Lord. God bless you, sir. Be my Lord. God bless you, lady. Diz: Senhor Jesus, toma-me todo em plena posse. Sê meu Senhor. Deus o abençoe, Senhor. Sê meu Senhor. Deus a abençoe, senhora. Be my Lord, the Lord of my pride, the Lord of my faith, the Lord of my eyes, the Lord of my seeing, the Lord of my hearing, the Lord of my appetite. Sê meu Senhor, Senhor do meu orgulho, Senhor da minha fé, Senhor dos meus olhos, Senhor da minha visão, Senhor da minha audição, Senhor do meu apetite. Many of these things I could have spoke on, but time wouldn't permit. Be Lord over all. God bless you, lady. Just God bless you, brother. Take me, Lord. God bless you, brother. Eu poderia ter falado sobre muitas dessas coisas, mas o tempo não teria permitido. Ser Senhor de tudo. Deus a abençoe, senhora. Apenas Deus o abençoe, irmão. Toma-me, Senhor. Deus o abençoe, irmão. Take me as I am, Lord. God bless you, sister. God bless you, brother. God bless you back there. That's right. Take me just as I am and be full control, Lord. Let me not lead you. You lead me. A fellow was saying, God bless you, my brother. Toma-me como estou, Senhor. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Deus os abençoe. E aí atrás. Isso mesmo. Toma-me como estou e tem controle total, Senhor. Que não seja eu que te guie, guia-me tu. Um homem estava dizendo: Deus o abençoe, meu irmão. A fellow said he went out in the pasture and caught a pony here the other day. He put the rope around the pony's neck, then made a half hitch across the muzzle of his face and was leading the pony back to the barn. Before he got there, the pony was leading him. Um homem disse que saiu num pasto e pegou um pônei aqui o outro dia. Ele pôs a corda em volta do pescoço do pônei, então deu um nó simples no seu focinho e estava levando o pônei de volta ao celeiro. Antes de chegar lá, o pônei o estava guiando. That's what it is. God catches us and we try to lead Him. Let Him lead. He knows the way. É o que acontece. Deus nos pega e tentamos guiá-lo. Deixe-o guiar. Ele conhece o caminho. He's traveled the road. He made the road. We don't know the road, so why do we try to reason these things out? Let us just submit ourselves to Him and say, Lord, you lead me, I'll follow. Ele percorreu o caminho. Ele fez o caminho. Não conhecemos o caminho, então por que tentamos arrazoar sobre essas coisas? Apenas nos submetamos a Ele e digamos: Senhor, guia-me tu, eu seguirei. Maybe you've been a Christian. Maybe Christ has come into your heart, but you've never turned your faith loose to Him. Say, Lord, walk in. Take all the doubts out of my heart. If your word says that, I believe it. Talvez você seja cristão há algum tempo. Talvez Cristo tenha entrado em seu coração, mas você nunca entregou sua fé a Ele. Diga: Senhor, entra, tira todas as dúvidas do meu coração. Se a tua palavra diz isso, eu creio nela. So from this day on, I'm taking you like I want you to give me that what the brother just said, like a 25-cent piece for a loaf of bread. And in the prayer this morning for the sick, I'm going to receive you. I believe that you're going to do it. Assim, deste dia em diante, estou te recebendo como eu quero que tu me des o que o irmão acabou de dizer, como uma moeda de 25 centavos por um pão. E na oração pelos doentes esta manhã, eu vou te receber. Creio que tu o farás. And I'll walk right on rejoicing. No matter when it happens, it will happen. Would you like to open your door of faith in your heart to Him today? You would?
then raise your hands and say, Lord, here I am. E sigo em frente, regozijando-me. Não importa quando aconteça, vai acontecer. Gostariam de abrir sua porta da fé em seu coração para Ele hoje? Vocês, então, levantem as mãos e digam, Senhor, aqui estou. God bless you, masses, with their hands. Deus os abençoe. Muitos com as mãos levantadas. Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear me while I pray, and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be holy. Lord Jesus, thou seest this people's hands. You know their hearts. You stand there that you knocking. May they not look out to some mythical mystic, but may they look straight in the face of the crucified Son of God. Senhor Jesus, tu vês as mãos destas pessoas. Tu conheces o coração delas. Tu estás ali, és tu batendo. Que não olhem para algum mito místico, mas que olhem diretamente na face do Filho de Deus crucificado. May they have an understanding this morning like never before. Grant, Lord, Que tenham um entendimento esta manhã como nunca antes. Concede, Senhor. we've had difficult. Satan has fought us in every way. Even for this meeting this morning, wasn't even any here to give the prayer cards that they could be lined up. Tivemos dificuldades. Satanás tem lutado contra nós de todas as formas. Mesmo quanto a esta reunião esta manhã, não havia ninguém aqui para dar os cartões de oração, para que pudessem ser colocados em fila. For the out-of-town people, that thou might be able to show the exceeding abundance of thy presence, according to a divine gift, and a will by your own great power. Para as pessoas de fora da cidade, para que possas mostrar a extraordinária abundância da tua presença, de acordo com um dom divino e uma vontade por teu próprio grande poder. But thou art God who overrules all things. You overrule difficult circumstances. Mas tu és o Deus que governa todas as coisas. Tu governas as dificuldades e as circunstâncias. And I pray, God, today that you'll touch the heart of every person, gain access to every room and compartment. May they swing open their heart just now, and all those who raise their hands. E rogo, Deus, hoje, que toques o coração de cada pessoa. Tenhas acesso a cada cômodo e compartimento. Que abram o coração agora mesmo, e todos esses que levantaram a mão, Being selfish or being neglectful or things that's not like you would want to be, it shows in their life that you don't live in that compartment. May it be opened up just now. And Lord Jesus, come in and make your abode with them. de serem egoístas, ou serem negligentes, ou coisas que não são como gostarias que fossem. Isso mostra na vida deles que tu não vives nesse compartimento, que ele seja aberto agora mesmo. E, Senhor Jesus, entra e faz tua morada neles. And then, Lord, we would pray also for these who are sick and afflicted, that this hour that something might be done, that would so shock this people. E então, Senhor, oramos também por estes que estão doentes e aflitos, que nesta hora algo aconteça que impressione estas pessoas para chegarem a perceber To an understanding of the realization of the presence of Jesus Christ, that their hearts might be open. presença de Jesus Cristo, para que seus corações se abram. I pray in Jesus' name. Amen.
Rogo em nome de Jesus. Amém. It was giving out over the radio and by mouth at the tabernacle that today we would give out prayer cards. Foi anunciado pelo rádio e oralmente no tabernáculo que hoje íamos distribuir cartões de oração. And the reason we give prayer cards in the tabernacle is to get the people who's out of town. See? That the people that's here in the city, we have prayer for them daily, or times here at the tabernacle. E o motivo de darmos cartões de oração no tabernáculo é alcançarmos as pessoas que são de fora da cidade, estão vendo? Pois as pessoas que são daqui da cidade, temos oração por elas diariamente ou em várias ocasiões aqui no tabernáculo. But to get the people, the power of discernment is in Christ alone, and anyone knows that. That is in God alone. And in Mas alcançar as pessoas, o poder do discernimento está só em Cristo. E qualquer um sabe disso. Está apenas e unicamente em Deus e em... when Christ was on earth, in a physical, corporal body, as we stand today, he walked in Galilee and different places. There he claimed not to have power to heal the sick or to perform miracles. Quando Cristo esteve na terra em um corpo físico material, como estamos hoje, ele andou na Galileia e em diversos lugares. Lá, ele afirmou não ter poder para curar os doentes ou realizar milagres. He said, I can do nothing in myself. I do nothing till first the Father shows me what to do. Anyone knows the Scripture, St. John 5, knows that that's true. Ele disse, nada posso fazer em mim mesmo. Não faço nada até que primeiro o Pai me mostre o que fazer. Qualquer um que conheça a Escritura, São João 5, sabe que isso é verdade. He did not perform any miracles until the Father showed him. He said, Verily, verily, I say unto you, the Son himself, the tabernacle that God dwelt in his body. Ele não realizava nenhum milagre até que o Pai lhe mostrasse. Ele disse, em verdade vos digo que o Filho, ele mesmo, o tabernáculo em que Deus habitava, seu corpo, The Son can do nothing in himself. But what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso, o Filho o faz igualmente. And you notice, when he come to his own country, his own city, what happened? He couldn't do it. He laid his hands on some sick folks. E notem, quando ele foi à sua própria terra, sua própria cidade, o que aconteceu? Ele não pôde fazê-lo. Ele impôs as mãos em alguns enfermos. He turned around and said, Verily I say unto you, that a prophet in his own country amongst his own. You know how that was said. Virou-se e disse, em verdade vos digo, que um profeta em sua própria pátria, entre os seus... Vocês sabem como isso foi dito, isso. But he's been so gracious to us to permit us to have a few meetings of that type. That's right. What is it to do? Is to let this city, these people, and those who are round about, who's never been out in the other meeting. Mas ele tem sido tão misericordioso conosco em nos permitir ter algumas reuniões desse tipo. Isso mesmo. O que é para isso fazer? É para fazer com que esta cidade, estas pessoas e as que estão nos arredores que nunca estiveram em outra reunião, To know that he is the living God. He said, These things that I do shall you also. You'll do these same works. He said, A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. saibam que ele é o Deus vivo. Ele disse, também fareis estas coisas que eu faço, vós fareis estas mesmas obras. Ele disse, um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. For I'll be with you even in you to the end of the age. That's right. And the things that I do shall you do also to the end of the age. Pois estarei convosco e em vós até o fim da era. Isso mesmo. E também fareis as coisas que eu faço até o fim da era. I believe that we're living in the closing days of the Gentile dispensation.
Everything is just perfect in order right now for the end time. Creio que estamos vivendo nos dias do encerramento da dispensação gentia. Tudo está perfeitamente em ordem agora mesmo para o tempo do fim. But the going home of the church, that's what Christ is waiting on. As he was in the days of Noah, long suffering, not willing that any should perish. He's same thing today. Mas a ida para o lar da igreja, é isso que Cristo está esperando, como aconteceu nos dias de Noé, longânimo, não querendo que alguns se percam. Ele é o mesmo hoje. Not long suffering he is. Now, not willing that any should perish. Great signs and wonders has gone. Não, longânimo ele é agora, não querendo que alguns se percam. Grandes sinais e maravilhas têm ocorrido. People say, well, we're looking for a great age to come, my friend. The age is just about gone. The Gentiles are finished. It's at the end time. So now is the time to receive Christ and to be ready. Now listen, friends. I don't know. As pessoas dizem, bem, estamos esperando uma grande era por vir. Meu amigo, a era está para terminar. Os gentios estão acabados. Está no tempo do fim. Assim, agora é o tempo de estar, de receber a Cristo e estar pronto. Agora, escute, amigo, não sei... Now, there's not a prayer card in the house. There's not one. Billy was here a while ago somewhere. He had about 100 cards to give out, but the people didn't get here to give them to him. They had to start the service, so we don't interrupt that. So I said, I just call the people up and pray for them. Agora, não há nenhum cartão de oração no recinto. Não há nenhum. Billy esteve aqui faz pouco, ou em algum lugar. Ele tinha uns 100 cartões para distribuir, mas as pessoas não vieram aqui para receber. Tinham de começar o culto, pois não interrompemos isso. Então eu disse, só chamarei as pessoas e orarei por elas. But I feel that the presence of Christ is here. I feel that I prepared, and this message even, for the church this morning, for that purpose. Mas sinto que a presença de Cristo está aqui. Sinto que me preparei e até esta mensagem para a igreja esta manhã com esse propósito. And somehow the enemy has beset us in some way. But I believe that Christ is able to override the enemy if our hearts are right with him. E de alguma forma o inimigo nos cercou de alguma forma, mas creio que Cristo pode prevalecer sobre o inimigo, se nosso coração estiver certo com ele. And many of you people who's raised your hands, of course, as soon as the service is over, when the altar call's made, I want you to come here and thank God for what he's done for you. E muitos de vocês que levantaram a mão, é claro, assim que este culto terminar, quando o apelo ao altar for feito, quero que venham aqui e agradeçam a Deus pelo que ele fez por vocês. When you receive faith, what is faith? Quando você recebe fé, o que é fé? We could form a prayer line here and bring the people to half a dozen more. That discernment's very powerful. And it would come here to the platform, and you'll notice. Poderíamos formar uma fila de oração aqui e trazer as pessoas, meia dúzia ou mais. Esse discernimento é muito poderoso e viria aqui à plataforma e vocês notariam. I'm 48 years old. Visions has been seen since I was about 2 years old, and not one time has any of it failed. Tenho 48 anos, tenho tido visões desde que eu tinha uns 2 anos e nenhuma delas jamais falhou. Even the things when I'd said, I didn't know how it could ever be, but it works just that way. Then it's God. See, it has to be God. Até as coisas, quando eu dizia, eu não sabia como poderia ser, mas funciona dessa forma. Então é Deus, estão vendo? Tem de ser Deus. Then if God is present to fulfill his word, to prove that these things that I do shall you also, then he proves that to be so. Then God opened our eyes. If we could see that come to pass, then every promise is true. Então, se Deus está presente para cumprir sua palavra, para provar que ele também fareis estas coisas que eu faço,
Então ele prova que é assim. Então Deus abre nossos olhos. Se pudéssemos ver isso acontecer, então toda a promessa é verdadeira.